Olá, irmãs e minhas amigas que estão aqui nesse nosso segundo encontro, que estamos aí para juntas conversarmos sobre a mulher cristã, sobre o que eu aprendi, com as mulheres da Bíblia e quero compartilhar com vocês nesse estudo. E vamos lá para a nossa segunda aula. Antes de começarmos propriamente dito esse encontro, eu quero mostrar para vocês que eu fiquei devendo na nossa aula passada, que é um outro livro, que eu indico, que é esse livro Feminilidade Radical. Ela fala sobre fé feminina em um mundo feminista. É um livro da Carolyn McCulley. Esse livro aqui eu tenho um e-book, mas ele também é vendido pela editora Fiel, então vocês conseguem comprar também, quem prefere papel, assim como eu, Eu tenho alguns e-books, mas eu prefiro papel, confesso para vocês. Então quem prefere, tem também, vocês acham, para comprar. Indico esses dois, que eu falei para vocês que eles têm me ajudado muito também aí nessas conclusões e nesse estudo que nós faremos. Mas o principal deles é sempre a Bíblia. Várias dessas respostas que eu estou compartilhando com vocês foi na Bíblia que eu encontrei, Foi dedicando ao estudo da Bíblia, entendendo como Deus usa a mulher, E a criação da mulher na Bíblia, tá bom? Bom, a aula de hoje é uma aula um pouquinho polêmica, talvez, vamos dizer assim, porque é um assunto que a gente ouve falar muito e às vezes a gente não tem respostas, porque dependendo do argumento a gente até concorda. Então, eu quero com esses encontros que a gente consiga desmistificar algumas coisas. E um dos mitos que nós vamos falar hoje é esse, sobre a Bíblia é machista. A gente ouve falar isso, e eu na minha adolescência ouvi muita gente falando isso, que a Bíblia era machista, que várias coisas do machismo aconteceram na Bíblia, que saem da Bíblia, e coisa e tal. E às vezes eles pegam até alguns versículos, textos fora de contexto, para utilizar e para se fazer valer e para justificar essas falas. Então, assim, eu já quero começar falando, isso é mito, isso é falso, a Bíblia não é machista, mas como nós podemos entender isso e como, de fato, nós como mulheres cristãs podemos defender isso, que a Bíblia não é um livro machista, e entender o nosso papel como mulher cristã dentro da Bíblia, E o que Deus tem aí como propósito para nós dentro da Bíblia. Bom, um livro que eu já citei na semana passada e a gente vai continuar falando dele hoje, O que Deus diz sobre as mulheres, a autora, logo no início, no primeiro capítulo, ela tem uma frase que ela diz assim: as vozes ao nosso redor falam de questões de gênero, sexo e sexismo, em meio a um turbilhão de opiniões. Precisamos saber como Deus nos vê como homens e como mulheres. Então, nós não precisamos saber o que as vozes dizem por aí, Porque, como eu já falei com vocês no nosso encontro passado, na nossa conversa de número 1, essas vozes, a sociedade, ela deturpou mesmo o conceito de feminilidade e de masculinidade, bíblico, cristão. Então, se nós ouvirmos essas vozes, vai estar tudo deturpado mesmo, vai estar tudo fora de um contexto que é bíblico e que é o que Deus criou. Por quê? Porque a sociedade, ela vai atacar com ideias, que a Bíblia é machista ou que o machismo surgiu com a história do cristianismo. Essas ideias, gente, elas invadem as nossas mentes todos os dias. Como eu falei com vocês, desde a minha adolescência, eu ouvia isso, eu ouvia essas ideias. Então, para atacarmos essas ideias, nós precisamos construir ideias
verdadeiramente bíblicas, né? Nós precisamos construir conceitos verdadeiramente bíblicos, né? Porque a sociedade continua querendo impor e as redes sociais, tá tudo muito cheio, né? Até às vezes nas nossas igrejas, dizendo que o conceito de machismo ele surge junto com o cristianismo. Mas, para isso, como eu já falei, as pessoas pegam ideias soltas, versículos soltos e usam o que muita gente faz hoje, não só para falar de machismo ou de feminismo, mas de vários outros conceitos, e daí surgem várias heresias, né? Texto fora de contexto, né? É o que a gente costuma falar que é o pretexto, né? Que é quando eu pego um texto qualquer e eu utilizo ele totalmente fora do contexto em que ele foi colocado, em que ele surgiu, em que ele aconteceu. A Bíblia é um livro histórico também, ela acontece em um tempo, em uma época, né? Quando a gente pega o Velho Testamento, então a gente precisa entender o acontecimento daquela época, que se propõe algumas leis estabelecidas em alguns momentos, né? Para que a gente possa entender e fazer algumas afirmações sobre isso. Então, primeiramente, uma coisa que eu gostaria muito que nós tivéssemos claro para começarmos o nosso estudo. A Bíblia, ela é o nosso manual de regra, de fé e de prática, né? Então, nós encontramos na Bíblia muitas respostas e esse estudo é um estudo de respostas bíblicas, né? É um estudo onde eu já falei com vocês que eu busquei alguns livros, mas antes eu fui para a Bíblia, fui conhecer mulheres bíblicas e entender respostas de Deus para algumas questões minhas, né, sobre o papel da mulher na sociedade e na Bíblia. Mas nós precisamos entender que, antes de tudo, a Bíblia nos aponta para algo muito maior. O que a Bíblia nos aponta é para o plano de salvação. Então ela vai falar sobre conduta, vai falar sobre regras, sobre fé, prática, e entendemos ali, só que tudo que está na Bíblia nos aponta para o plano de salvação. E no plano de salvação, Deus não faz distinção entre mulheres e homens. Deus não salva só mulheres ou salva só homens, ou o plano de salvação gera alguma forma de sexismo, sabe? É generalista, ele entende alguma coisa mais específica para a mulher ou para o homem, não. O plano de salvação é um plano de salvação para a humanidade, né? Então, a Bíblia, ela não é sobre mulheres ou sobre homens, né? Claro que nós encontraremos lá respostas, porque se é um livro para a humanidade, nós temos lá várias respostas, mas não é um livro que vai falar especificamente, né, sobre isso. É um livro do plano de salvação. E é um livro que aponta para o plano de salvação de mulheres e de homens. Então tenham isso claro, né? Tenham essa clareza ao ler a Bíblia, porque ela não faz distinção nesse ponto, né, para mulheres e homens. Então, sempre que estiverem lendo a Bíblia, lembrem-se que ela aponta para Cristo, para o foco e para o plano de salvação de toda a humanidade. E aí, vamos começar do começo. Esse convite que eu quero fazer para vocês. Vamos ler Gênesis 1, de 26 a 28. Versículo conhecido de todas vocês, eu acho. Que diz assim, ó. Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Percebam que aqui, Gênesis 1, Deus está contando a história da criação. E aqui a gente tem uma sequência, né, de criação e vem a criação, né, da separação, disse Deus haja luz, separação entre terra e água, firmamento, criação dos animais, né? E aí Deus vem falando sobre tudo, criação das plantas e tal. Ele prepara o mundo.
E quando chega nesse momento, Deus fala assim: façamos. Deus parece, gente, quando eu leio a história da criação, parece que assim, Deus vai criando tudo. Mas parece que quando ele chega para criar o homem e a mulher, ele para e fala assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Nós somos portadores da imagem de Deus, né? É diferente da criação. Toda a criação, ela revela a glória de Deus. Nós somos portadores dessa imagem de Deus. E aqui, quando ele fala, façamos o homem à nossa imagem, esse homem aqui, ele se revela a toda a humanidade, a criação da humanidade. Aqui não está falando do homem no sentido de gênero masculino, né? Mas no sentido geral de criação da humanidade. Percebam que no versículo 27, ele é muito claro que homem e mulher foram criados à imagem de Deus. E aí depois, lá no capítulo 2, é que vai meio que detalhar. É como se fosse assim, Gênesis 1 vem e faz um resumão da história, né? E depois em Gênesis 2, Deus vai detalhar como ele criou o homem e como ele criou a mulher. Ele vai nos contar um pouco mais de detalhes dessa história da criação. Mas ali dentro da história, homem e mulher estão nesse momento que ele para criar, né, a humanidade, portadores da sua imagem, né, da sua semelhança. E aí nesse ponto eu faço uma reflexão e uma conclusão. Ser mulher e ser homem é algo muito bom. E por que é algo muito bom? Porque nós somos uma perfeita criação de Deus, iguais em valor e glória, feitos à imagem do Criador, porém com propósitos bem definidos. Há uma diferença de papéis e nós vamos discutir isso ao longo de todo o nosso estudo, o que não inferioriza nenhum dos dois. Isso é importante também a gente entender, né? Mas essa diferença de papéis não tira o fato de que na criação fomos criados à imagem de Deus. E por que é tão importante a gente trazer isso? Porque nós estamos falando do início de tudo. E nós estamos falando do início da nossa história. E no início da nossa história, Deus coloca homem e mulher no mesmo lugar de criação. Iguais em glória, né? Iguais no reflexo, iguais em criação de imagem da glória de Deus. E aí, entender, né, que esses papéis diferentes que foram dados ao homem e à mulher ao longo da história do cristianismo não inferioriza nenhum dos dois, não inferioriza nem o homem nem a mulher. Na verdade, isso é cultural. Foi a cultura que foi inferiorizando isso. Foi a cultura que foi dizendo que algum papel ou outro papel era inferior ao outro. A Bíblia não fez isso em momento nenhum, muito menos no momento da criação. Às vezes alguns podem falar assim, mas e a ordem, né? O homem foi criado primeiro e depois a mulher e tal. A gente percebe que precisa ter uma ordem, né, gente? Porque aconteceu ali a criação e tal. Mas a gente percebe que essa ordem também não inferioriza. Nesse livro, né, a Kathleen Nelson, eu acho que não sei se eu tô pronunciando certo, ela fala até que essa ordem talvez possa ter sido para uma ideia para que o homem sentisse o valor da mulher. Então percebam que muita coisa é questão de perspectiva, né? Porque o homem estava só, todos estavam ali acompanhados, então Deus já tinha o plano de criar uma mulher, mas ele deixa que o homem perceba a sua ausência, a sua solidão, né? Essa é uma visão da autora que eu achei muito interessante. E aí Deus cria a mulher e o homem fica muito feliz com a criação da mulher. Parece aqui que nesse ponto, se olharmos numa perspectiva bíblica, Deus quer que o homem valorize a mulher, que ele perceba assim, eu estava sozinho e agora Deus me deu uma auxiliadora idônea, que eu preciso cuidar, que eu preciso amar. Mas aí vem uma sociedade pecadora
e deturpada e caída mesmo, pós-queda, né, pós-pecado, e deturpa esse conceito. Então entendam que é cultural, não é bíblico. Essa diferença, né? Mesmo falar sobre essa ordem, né? Tudo é uma questão de perspectiva e que não é uma perspectiva bíblica, muito menos cristã. Porque quando nós analisarmos toda a história da humanidade, dentro do cristianismo, dentro da cosmovisão cristã, né, numa perspectiva cristã, nós vamos entender que Deus usa mulheres com propósitos muito bem definidos. E não precisamos assumir o papel que Deus ordenou aos homens, que nós podemos assumir o papel e o propósito que Deus nos deu e estaremos dentro do propósito de Deus. Bom, só para entendermos rapidamente, né, a cultura, como que é algo totalmente cultural, né? Eu gostaria que a gente entendesse um pouquinho, é bem rápido mesmo, até porque esse não é muito meu campo de estudo, né? Mas sobre como muita coisa surgiu sociologicamente, historicamente também, sobre essa questão da não valorização da mulher, né? Que é uma coisa muito mais cultural do que bíblica. O conceito de feminilidade, ele sempre foi associado ao conceito de masculinidade. Então, para se definir, né, ao longo aí da história, para se definir a mulher, eles sempre usavam o conceito de masculinidade. Tem até um estudo, né, que usa muito essa ideia da sexualidade, muito também na perspectiva de Freud, né, que vai definir a mulher, a menina, né, quando nasce, como um menino que não deu certo, sabe? Como uma ideia, desculpem o termo, mas de um menino castrado, sabe? Então é como se um menino que não conseguiu se desenvolver e nasceu mulher. Então, e em nenhum momento a gente encontra isso na história da criação. Na história da criação, nós vemos que Deus criou um homem e Deus criou uma mulher. A mulher, ela não é uma imperfeição masculina, ela não é um ser, né, que uma castração masculina, não. Deus cria o homem e da sua costela ele cria a mulher. E é interessante porque quando nós olhamos até a estrutura biológica mesmo, né? O corpo humano do homem e da mulher, eles são diferentes, mas eles se completam. Se completam, inclusive, para cumprir o propósito de Deus, que é o crescimento da humanidade, né? Porque aqui no versículo 28 de Gênesis 1 fala: E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Então, Deus faz homem e mulher com propósitos bem definidos e complementares, né? Para que sejamos fecundos e para multiplicarmos, nós precisamos estar juntos. Não há separação, gente. Não há polaridade, sabe? Não há homens e mulheres e nós não estamos numa briga constante com eles, né? A complementaridade desde a história da criação. Foi o machismo e a cultura que trouxe essa separação. E infelizmente agora eu quero trazer um ponto que é triste e chocante, né? Quando eu falo aqui de história que não há machismo, é na história do cristianismo, mas infelizmente na história da igreja nós encontramos sim o preconceito com mulheres. Nós encontramos sim as mulheres sendo diminuídas, sendo mal interpretada algumas posições bíblicas para as mulheres. Mas por quê? Nós precisamos separar alguns pontos, né? Quando falamos de história do cristianismo e história da igreja. Quando estamos falando de história do cristianismo, estamos falando de Bíblia, estamos falando de algo que aponta para Cristo, que é perfeito, que não tem pecados, né? Que é o restaurador da humanidade, que nos limpa e nos purifica de todo esse pecado. Quando nós falamos da história da igreja,
nós falamos de homens caídos, de homens que se deixam corromper pela cultura, pela idolatria. Nós estamos falando de pessoas que nasceram em pecado, né? E que muitas das vezes, como diz lá em Romanos 1, né, se entregam às suas próprias mentes, né? E que deixam se levar pelas suas próprias mentes, pela vaidade e pelo pecado. E isso, infelizmente, acabou entrando na história da igreja. E tem muita coisa que aconteceu na história da igreja e acontece até hoje, que nós vemos, né? E nós precisamos lutar para combater hoje no que muita coisa que se diz de evangelho e é falso, o evangelho está dentro das igrejas no geral, que não é bíblico, né? Então a gente precisa saber diferenciar isso. Então, nesse âmbito cultural, né, se desenvolveu socialmente, historicamente, esse preconceito, né, em relação às mulheres, tá? Totalmente divergente da história da criação. Por quê? Homens e mulheres são perfeitos. É interessante quando a gente vê em Gênesis 2:4, quando fala da formação do homem, diz assim: esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus o criou. Não havia ainda nenhuma planta no campo, na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. E o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. E aí lá no versículo 18, quando vem falar da formação da mulher, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. E no versículo 22, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. Deus pegou a costela e transformou numa mulher. Nós não somos uma falha, né, biológica, nós não somos um ser que não se desenvolveu, um ser masculino, né, e falhou. Não, nós somos uma criação perfeita. Tanto o homem quanto a mulher foram perfeitamente projetados e arquitetados pelo maior arquiteto do universo, que é o próprio Deus. E nós precisamos entender e valorizar isso. Iguais em valor, honra e glória. Iguais, tá? Não diferenciar nada disso. Né? E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. E aí, existem alguns detalhes, né? Algumas coisas que vocês podem falar assim: é muito bonita a história da criação. E aí, quando você fica só no ponto da história da criação, a gente realmente pode chegar à conclusão que a Bíblia não é machista, né? Mas, gente, a gente tem que começar pelo começo, né? E o começo, a criação, nos revela que nós não somos uma falha e que Deus projetou e tem planos bem definidos para o homem e para a mulher. Mas aí você pode falar assim, mas existem pontos da Bíblia, existem momentos da Bíblia que a gente lê e que é difícil e que é pesado para a mulher ler algumas coisas. Por exemplo, quando a gente pega algumas leis lá do Velho Testamento, né? Quando a gente passa ali por Deuteronômio, por Levítico, e a gente vê algumas leis que parecem que os homens tinham pleno poder sobre as mulheres, né? Parece que as mulheres ali não tinham muito poder de decisão em momento algum e que elas estavam totalmente a par da sociedade, né? E aí você fala assim, mas isso está na Bíblia, né? E é isso que algumas feministas, né, utilizam para atacar a Bíblia e para falar que a origem, né, de vários desses preconceitos são bíblicas. E aí é onde eu venho falar para vocês que nós precisamos conhecer a história da Bíblia, né, e o contexto ali no geral.
Precisamos entender que essas leis, elas surgem num contexto cultural. Primeiro, de um mundo caído, né? Isso já é pós-queda. Então, e muitas das vezes, aquilo que nós pensamos que é uma lei machista, porque dói ler algumas coisas, né? Ela, compreendida dentro de um contexto que estava acontecendo ali na época, ela pode ser inclusive uma lei de proteção às mulheres. E aqui eu peço licença a vocês para ler um pedaço desse livro, porque a autora fala exatamente sobre isso. E eu achei muito interessante, por isso que eu quero ler com vocês. De fato, é difícil entender algumas partes dessa lei. Alguns casos são estranhos e muito feios. Como entrar em lugares sombrios, cheios de sombras tenebrosas. Deuteronômio 21, de 10 a 14, é um exemplo vívido disso. Quando saíres a peleja contra os teus inimigos, e o Senhor teu Deus os entregar nas tuas mãos, e tu deles levares cativos, e vire entre eles uma mulher formosa, e te afeiçoares a ela, e a quiseres tomar por mulher, então a levarás para casa, e ela rapará a cabeça, e cortará as unhas, e despirá o vestido do seu cativeiro, e ficará na tua casa, e chorará a seu pai e a sua mãe durante um mês. Depois disso, a tomarás, tu serás seu marido, e ela tua mulher. E se não te agradares dela, deixá-la-ás ir à sua própria vontade. Porém, de nenhuma sorte a venderás por dinheiro, nem a tratarás mal, pois a tens humilhado. A primeira frase já nos faz recuar, pois mergulhamos nesse período triste, quando Israel guerreava contra as nações vizinhas. O cenário está cheio de pecado. O caso dessa jurisprudência é a horrível circunstância de uma mulher arrancada de sua família e de seu lar, e como prisioneira de guerra, vê-se forçada a se casar com seu captor. Por que então esse caso horrendo aparece na lei de Deus? Em primeiro lugar, é importante dizer claramente que Deus não endossa a tomada de mulheres em cativeiro. Aqui, o contexto é descritivo e não prescritivo. O cativeiro de mulheres na guerra ou em qualquer contexto é pecado. Um pecado horripilante. A jurisprudência fala a um mundo desesperadamente caído, restringindo o pecado e protegendo as pessoas que estão vivendo nessas condições. Para entendermos, podemos entender isso melhor quando escutamos a explanação de Jesus numa conversa com os fariseus sobre outra jurisprudência no Antigo Testamento. Um caso de outra situação, que é o divórcio. Então a autora, né, ela nos explica que aqui essa lei que parece cruel e estranha, ela na verdade está protegendo as mulheres num contexto de guerra, num contexto onde eles tomavam essas mulheres para si, né, e faziam o que queriam, achavam que podiam tomar posse dessas mulheres. Então vem uma lei que protege, no sentido que eles deveriam deixar essa mulher cumprir o luto, né, de se ver longe da sua família, deveriam casar-se com essa mulher e, inclusive, caso fosse, né, deixá-la ir à sua própria vontade. Então, assim, a gente vê aqui um fator de proteção. Vejam como tudo é perspectiva, né? Se analisarmos a Bíblia de uma perspectiva histórica e cristã, nós encontraremos mais valorização do que desvalorização das mulheres. E isso nós vamos ver ao longo de todo o nosso estudo. Bom, para encerrarmos, né, essa nossa conversa, eu gostaria de destacar com vocês alguns pontos. Primeiro, né, sobre o nosso assunto. O machismo existe. Eu não estou aqui fechando os olhos para o machismo. Ele existe, tá? Mas ele não tem origem na Bíblia. Ele tem origem no pecado. O machismo, ele é pecado, tá? Ele é uma deturpação de algumas leis e de algumas determinações, tá? Então, ele tem origem no pecado e nessa cultura de supervalorização da figura masculina, que não é e que nada tem a ver com a origem da criação. Um outro ponto,
Ao longo da história do cristianismo, Deus usa diferentes mulheres, diferentes formas, para cumprir o seu propósito, para que o seu nome seja glorificado. Outro ponto importante: nós, mulheres, não somos coadjuvantes na história do cristianismo. Nós também somos iguais em papel, mas nós temos que saber que o protagonista é Cristo. Então não queiram o protagonismo, assim como homem nenhum tem que querer o protagonismo. O protagonismo é Cristo, mas também a gente não é coadjuvante no sentido de um papel em relação aos homens, tá? Homens e mulheres são iguais e complementares nessa caminhada. Esse vai ser o assunto do nosso próximo encontro, essa complementariedade e não guerra. A criação da mulher, a mesma maneira que a do homem, é plano de Deus desde a eternidade, criados para um propósito. E é assim que eu gostaria de encerrar. Saiba que você tem um propósito. Não queira ocupar o propósito de outro, nem o propósito, o papel que Deus chamou aos homens, nem o propósito de outras mulheres, como nós já falamos no nosso primeiro encontro. Cumpra o seu propósito, né? Estamos aqui a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então busque a Deus, ore a Deus e peça a Deus para que você entenda e afine os seus propósitos aos propósitos de Deus. E assim eu tenho certeza que você, mulher, vai se encontrar dentro da Bíblia e dentro da missão que Deus tem, né? Para que o nome de Deus seja glorificado aqui na Terra, tá bom? Então, no nosso próximo encontro, nós falaremos um pouquinho mais sobre esse papel da criados, e complementares, e também ao longo dos nossos encontros, como eu já falei aqui, sobre como Deus usa aí mulheres ao longo dessa história. Um abração, que Deus abençoe e que Deus continue iluminando a vida de vocês. Tchauzinho, fiquem com Deus, até o nosso próximo encontro.